É isso, chegamos. Nesse momento são 3 da tarde. Você que está na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 FM. Está começando o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e nessa próxima meia hora eu vou bater um papo com uma convidada super especial que daqui a pouquinho eu vou apresentar para você. Como você sabe, todo sábado das 15h30, das 15 horas até as 15h30, eu bato um papo com um agente cultural, com um artista, com uma pessoa diretamente ligada às artes aqui no programa Subtexto. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar, escutando diferente, lendo diferente, interpretando diferente, pode vir para o YouTube. Glauco Keller, se inscreve lá no canal e você pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E claro, vale a gente lembrar que o nosso Instagram é Glauco Keller, lá sempre tem uma postagem na área de arte, de educação e de cultura. A convidada de hoje é super especial, ela acaba de lançar um livro que eu adorei, o livro falando um pouco sobre a vida de Ludwig von Beethoven, ou popularmente conhecido pela nossa entrevistada como Tio Beto. Eu estou falando da Heloísa Limeira, que é professora de filosofia e oratória clássica, é especialista em Dynamic Public Speaking, ministra cursos de oratória e, como eu falei, acaba de lançar o livro Beethoven, Ode à Alegria, pela editora Hanoi, agora em 2023. Heloísa, obrigado pela sua presença no programa Subtexto. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Glauco. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar sobre um tema que para mim é tão caro. Heloísa, música clássica ou música erudita? Qual que é a diferença e se existe diferença? Para a gente começar. Música clássica ou música erudita? Todo mundo pergunta isso, né? Vou para o conceito filosófico e depois para o usual. Na verdade, esse clássico, como eu sou membro voluntário e professora da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia à maneira clássica também, esse clássico ele vem como aquilo que é atemporal. Gosta de um rock and roll? Você gosta? Eu gosto de um rock and roll. Não tem um rock clássico? Uhum. O que é um rock clássico aí para você? O rock clássico é o rock atemporal, como você falou, é aquele que já deixou de fazer parte daquele período, né? Música clássica também, Heloísa. Música clássica, então, se relaciona um pouco com isso também. Tanto é que a gente fala que é o clássico da MPB, o clássico do choro, a música clássica, no geral, essa música do Ocidente, que a gente fala mais instrumental, mas também tem ópera, enfim, tem as canções, os leads também, alemães, e vieram como essa música que é atemporal, é conhecida no senso comum como música clássica. Porém, o termo mais utilizado seria a música erudita, que é aquela que contém um conhecimento maior para você poder fazer, não é isso? Mas esses termos, assim, é muito complicado, porque não é tão simples você falar assim, isso é música clássica, isso é música erudita. Eu acho que é o uso comum que vai gerando mais esses termos, sabe? Durante uma parte, Você travou para são mim. características mais atemporais da música mesmo. Sim, exatamente. Desculpa, mas é porque você ficou travado para mim. Agora que voltou. Eu falava o seguinte, que o termo clássico não precisa obrigatoriamente fazer relação ao período neoclássico do qual Beethoven fez em algum momento da sua vida parte. Ah, claro que não. E aí, por isso que o termo clássico dentro da música erudita, ele pode ser um pouco confuso, porque se eu falo que a música é clássica, pode remeter à música do classicismo, né? Que é esse período que começa ali com Haydn, ele começa logo depois do Barroco e termina com Beethoven, que é assim, o Beethoven é a transição desse processo, né, do classicismo. Mas é por isso que a gente prefere usar a música erudita como fica mais amplo no sentido dessa música instrumental, essa música mais erudita mesmo do nosso Ocidente, né? O Beethoven, ele fecha o período clássico e abre o período romântico. Isso, exatamente. Beethoven é o disruptivo, né, da música. Beethoven é sensacional, porque o classicismo ele vem como um período da música que trabalha muito as formas, né?
Então, a música, ela precisa das formas para que ela tenha uma certa harmonia, uma ordem. Só que se você fixa nas formas, daqui a pouco você perde o sentido da emoção que se coloca por meio das formas. É como a vida mesmo. Se eu começo a ser muito rígido na minha maneira de agir, né, e esqueço por que eu estou agindo, se eu limpo um ambiente para ele ficar super limpo e impecável, e se alguém pisa eu reclamo, sinal que eu perdi o sentido, que eu limpo um lugar para que as pessoas estejam num ambiente mais agradável e possam se sentir melhor ali. É a mesma coisa, a música tem que expressar um sentimento. E aí, quando você vai para o excesso da forma, você vai perder essa conexão mais profunda. Então, geralmente, nesses períodos, vem algum gênio que faz uma transição, como se fosse, vai para um resgate daquilo que transmite realmente algo mais profundo dentro do processo da arte. E eu acho que não só a música, mas diversos movimentos artísticos têm esses momentos. E Beethoven, ele é isso, ele é aquele que vai romper essas formas rígidas ou sem significado, vai começar a trazer esse aspecto muito autêntico, né, próprio do Beethoven. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje na sintonia da 95,3 eu recebo a professora e escritora também, Heloísa Limeira, que acaba de lançar esse livro. Eu vou mostrar aqui para quem está acompanhando no YouTube. Está aqui, ó, Beethoven Hoje, Alegria. É um livro em que a Heloísa está mostrando também, em que ela traz um pouco da história pessoal do Beethoven, desde o momento em que ele era ainda criança, os seus aprendizados, professores, mas também um pouco de contextualização a respeito daquilo que é a música clássica. O livro é muito, muito interessante. Eu gostei bastante e aprendi bastante com ele. Você que está acompanhando a gente na sintonia da Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Ô, Heloísa, em que momento você começou a se interessar por música clássica? Ah, essa história é antiga. Esse amor é antigo, na verdade. Eu não tenho nenhum músico na minha família, né, que falasse assim, nossa, mas você se inspirou no seu pai, no seu tio? Não. Meu pai já faleceu, mas tinha um bom gosto musical, um bom gosto artístico, adorava poesia, escrevia muito bem. E a gente sempre teve assim eu lembro de uma casa quando a gente mudou que tinha uma parede atrás, um armário enorme que era só vinil e várias gavetas de fita cassete, sabe? E só livro, só livro, só livro. Então era a nossa estante cultural, digamos assim. E um belo dia, meu pai chega em casa com uma coisa que era muito chique para a época, a gente não tinha tanta condição, que era um som com aquela gaveta de vários CDs, sabe? Sensacional, a coisa mais chique do mundo. E eu olho aquilo, e nisso um colega meu, eu devia ter uns 12, 13 anos, um colega meu da rua, que era um pouco mais velho, que eu era introspectiva, tinha o meu jeitinho, lá Beethoven de ser, né? Gostava de brincar, mas era bem introspectiva. Aí ele começa a conversar comigo e ele tocava violino. Ele me dá uma coleção que muita gente tem perdido por aí, uma coleção da revista Caras, dos mais belos clássicos. Para você ter uma ideia. E um belo dia eu coloco esse CD para ouvir, ainda pequena, não tinha essa intimidade com música clássica, e começo a chorar copiosamente ouvindo uma música que eu não sabia o que era. E quando eu fui ver a famosa Sonata ao Luar de Beethoven. E aquilo me tocou tão profundamente que eu, aos poucos, fui querendo saber quem era a pessoa por trás dessa música. Então eu sempre me interessei. E depois, aos 7 anos, eu comecei a estudar piano, né? Antes disso, aos 7 anos eu comecei a estudar piano. Voltou. Aos 7 anos eu comecei a estudar piano, depois eu entrei na escola de música. Eu estou te ouvindo agora. Isso, voltou. Eu fui estudar na escola de música de Brasília, e assim foi mais meu contato com a música, digamos assim. Mas quando eu entrei na escola de filosofia, na Nova Acrópole, também entrei na UNB para estudar regência, eu mudei para Cuiabá. E quando eu mudei para Cuiabá, eu comecei a perceber que não havia um movimento de conhecimento da música clássica em geral. Estava começando a ser montada a Orquestra Sinfônica do Estado, que não tinha. E na escola de filosofia que eu participava lá, eu fui fazer uma apresentação, uma apreciação de Beethoven.
E foi muito interessante, porque nesse dia foi uma pessoa assistir. Uma E única essa pessoa pessoa. sabia, uma pessoa, só foi uma pessoa assistir. E essa pessoa sabia muito mais do que eu. Então, basicamente, só aprendi. A gente ficou conversando e eu aprendi horrores. Muito mais do que eu imaginava. Você vê como é que é a vida, né? E nisso eu me apaixonei ainda mais E a por partir, Beethoven. a partir. Uhum. Sim. Ô, Heloísa, e o que exatamente na música do Beethoven você acha que fez você se encantar? Que diferencia, por exemplo, do Chopin, do Mozart, do Vivaldi, que são outros grandes gênios da história da música clássica, né? Mas que no Beethoven tem esse quê de diferente. Talvez essa genialidade. Eu confesso que saber um pouco da história de Beethoven fez com que eu me apaixonasse muito por ele também, sabe? Não somente sobre a música. A música eu gosto, sim, gosto muito. Mas eu gosto principalmente da Nona Sinfonia, que é o foco desse, por isso, Ode à Alegria, né? Que é o texto de Schiller que foi utilizado para a poesia da Nona Sinfonia. Eu acredito que Beethoven, para mim, foi muito tocado pela Nona Sinfonia e pela sua vida. Eu acho que essa é uma característica de Beethoven. Por quê? Porque é um ser humano que teve. Não foi como Mozart. Mozart foi genial desde pequeno. Tá? Quando o Beethoven nasceu, Mozart tinha 14 anos. E o seu pai sonhava que Beethoven fosse como Mozart. Só que ele tinha a sua genialidade, só que totalmente do jeito dele. E o fato também da surdez ter aparecido, ter tido uma família complicada, um pai que era músico, mas ao mesmo tempo era alcoólatra, e que fazia, aos 13 anos, ele quase que teve que assumir a sua família, porque já fazia os trabalhos que o pai, assumia os trabalhos do pai na corte, já mostrava também quão excelente músico ele era, né, nesse nível. Extremamente introspectivo, estudioso, porém tinha essa vida nada fácil. E um temperamento um tanto complicado também. Porém, Beethoven é muito autêntico, e isso eu admiro demais. Quando eu penso assim, o que eu admiro na vida e o que admiro no ser humano, eu acho que é a verdade, sabe? Uma pessoa que é verdadeira, uma pessoa que é limpa, que é transparente, sabe? E quando a gente começa a ver, não os vídeos que constroem os filmes, mas as cartas de Beethoven, você começa a ver que ali havia uma pessoa muito limpa, é difícil, complicada, mas muito limpa, muito verdadeira, né? E tem até uma carta de uma amiga dele, chamada Bettina, que fala assim, olha, ele tem né, o rosto marcado pela varicela, o que pode se chamar de feio, extremamente desengonçado e facilmente manipulável pelos outros, mas quando se trata de música, ele é tão grande que não dá para perceber o seu tamanho. Eu falo assim, nossa. E é um pouco disso, ele parecia ingênuo, verdadeiro, mas com a música ele mostrava o seu tamanho. É como se. E essa questão que ele tinha dentro, que é como se fosse um chamado da vida e uma missão de colocar a música para fora. Várias vezes ele colocava isso. Eu já estou atropelando aqui as histórias, mas se você não se importar, eu vou contando assim mesmo. Não, você pode contar. Eu ia só te interromper para dizer que você mencionou uma carta, né? E as cartas mostram, de fato, que em alguns momentos da vida ele teve muito bem, ele teve muito feliz, em outros momentos ele teve muito mal, né? Mas em todos os momentos é possível a gente perceber o amor que ele tinha pela música e a percepção que ele tinha em relação ao trabalho para que a música, para ele poder subverter um gênero, ele precisava conhecer muito aquele gênero musical. Isso me parece muito claro, né? Sim, mas acho que é ainda mais, e isso e mais, eu diria assim, isso e mais, porque quando você entra tão profundamente em algo, de forma verdadeira, chega um momento que parece que você enxerga. Porque eu não acredito que a música, a arte, ela saia de um processo apenas do intelecto. E você, como trabalha com muitos artistas também, produtores, você já deve ter percebido isso também, né? Ou deve ter esse sentimento. Que a música não é um aspecto somente de um esforço intelectual de você estar fazendo, estudando. Não, não é só isso. É como se
Eu gosto muito da mitologia grega também, e eles falam, é como se você pagasse um pedágio com a sua disciplina e o seu comprometimento para que você abra uma porta na natureza e as musas te tragam inspiração. Então, eu acredito que tem muito isso. E quando você faz isso pela arte e não por interesses pessoais. Isso era interessante, por isso que eu falo assim, Beethoven parece que ele tinha um chamado, algum gêniozinho aqui que gritava no ouvido surdo dele, que era o ouvido interno dele, falando assim, você tem que fazer, você tem que criar. E ele fazia pela arte, porque por ele mesmo, como você já deve ter visto lá no Testamento de Heiligenstadt, ele já tinha desistido. Porque como é que pode uma pessoa com a audição mais perfeita do que tantos até sua época começar a passar longe caminhando por um bosque, numa carruagem em um campo e ver o flautista tocando e não ouvir mais aquelas notas? Não fazia sentido. Nenhum. Nenhum. É a tragédia do músico que perde a audição, né? Ô, Heloísa, e com relação à definição do termo sinfonia, muita gente tem dificuldade em compreender. Eu vi que você trouxe no livro a definição do termo sinfonia. O que caracteriza uma sinfonia e quanto tempo tem a nona sinfonia do Beethoven? Ótimo. Bom, né? Eu vou começar pela nona sinfonia de Beethoven. Depende muito do regente que vai fazer a sua interpretação daquela música, porque ele vai colocar uma dinâmica diferente, mas tem uma que eu gosto muito, que você pode ver no YouTube, por Herbert von Karajan, que tem 1 hora de duração. É meio impactante, né? Porque geralmente as pessoas têm hoje o costume de ouvir músicas com 3, 4 minutos, e de repente você vai para uma música que tem 1 hora, né? Agora, sobre a questão da sinfonia, é uma palavra que vem do grego e significa todos os sons juntos. A sinfonia ela vem com esse nome, sinfonia, mais consolidada a partir do período barroco, e no classicismo ela toma essa forma de 3 movimentos, né? Sendo que do meio era um adágio, era sempre um movimento mais lento, entre 2 movimentos mais rápidos. Tá? E aí Beethoven é aquele que vem e coloca um movimento a mais nesse processo, tanto é que a nona sinfonia ela vai ter esse movimento a mais, que eu diria são até 5 movimentos, né? Só que ele junta as duas como se fosse uma... Ele faz isso na sexta sinfonia também, na pastoral, é como se fosse 5 movimentos, o quarto e o quinto sendo um só, mas como na história parece 2 momentos, aí fica dessa forma. E eu até vou acrescentar uma questão que as pessoas confundem muito, é interessante saber o que é um concerto e o que é uma sinfonia. A sinfonia são todos os instrumentos juntos, todos eles contam uma história, não tem uma voz que se destaca por mais tempo, né? Já o concerto, não. O concerto tem um ou mais instrumentos que dialogam como se fosse assim, eu estou fazendo um solo aqui, eu estou contando a minha história. Em determinados momentos, eles dialogam com a orquestra, com os outros instrumentos juntos. Então, por isso que a gente vê concerto para piano e orquestra, concerto para violino e orquestra, concerto de metais para orquestra, entende? Essa é a diferença. Ficou mais claro? Ficou muito claro, eu estou adorando, estou aprendendo bastante. Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente na sintonia da 95,3, você que está no programa Subtexto, está aprendendo bastante com a professora Heloísa Limeira, que acaba de lançar o livro Beethoven, Ode à Alegria, trazendo um pouquinho da história pessoal do grande compositor clássico e também romântico, Ludwig von Beethoven, e também trazendo um pouquinho de conceitos musicais e música clássica, de música erudita dentro do livro. Convido você para acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Oi, Heloísa, hoje em dia ainda se compõe música erudita? Sim, muito. Se compõe música erudita, às vezes não é tão conhecida, porque o movimento contemporâneo às vezes tem uma estética musical que é mais dissonante, né? E não é tão facilmente degustada, digamos assim, ou absorvida pelo público em geral. Mas essas músicas eruditas que estão permeando o nosso mundo e que são de contemporâneos, né, de compositores contemporâneos, estão nos nossos filmes. Por exemplo, todo mundo conhece ou então todo mundo conhece essas músicas
que se você for ver, são construções orquestrais e que acompanham as músicas. Hans Zimmer mesmo é fantástico, né, nas suas composições, e tantos outros compositores de trilhas sonoras que marcam demais hoje, né, o movimento musical erudito. Né? E que legal que o cinema deu a possibilidade das pessoas conhecerem, né? Porque talvez as pessoas não conhecessem tanto música erudita, tanto música clássica, não fosse o cinema. Você citou aí canções do Star Wars, né? O John Williams, que faz assim, canções lindíssimas, né? E o cinema possibilitou isso para a gente. Ô, Heloísa, eu queria voltar um pouquinho na história da música erudita. Só deixa eu fazer só uma ressalva. Vamos lá, vamos lá. Importante. Lembrar que eu não sou professora de história da música, eu tenho muito amor, mas eu tive uma pessoa sensacional, que é um amigo querido e professor de história da música, que é o Rafael de Abreu Ribeiro, é maestro, foi meu professor de piano, que me ajudou todo na revisão desse livro. Então, eu comecei a fazer as apreciações de Beethoven tem muitos anos, e eu fui aprofundando, até chegar em 2 livros que me apoiam demais, que é Beethoven Triunfo, né? Angústia e Triunfo, que é sensacional, é uma biografia assim, belíssima, e que eu mais indico de Beethoven. Um livro de história da música ocidental também, que é fantástico, o trecho de Beethoven é sensacional, e óbvio, Richard Wagner, que tem um discurso em comemoração aos 100 anos de Beethoven, que fala sobre Beethoven de maneira magistral. Então, essas são as minhas inspirações, que eu indico também para todos vocês lerem, mas só para dizer que eu não sou assim, a referência da história da música. Eu vou falar o que eu sei. Né? O Heloísa, e na transição, na passagem do barroco para o clássico, houve a troca do principal instrumento barroco, na época, que era o cravo barroco, pelo piano clássico. Essa foi a grande mudança da música barroca para a música clássica, ou você identifica assim outras diferenças que nós leigos não conseguimos identificar? Foram muitas mudanças, na verdade. Eu acredito que o piano vem quase como um símbolo, né? E é bem interessante, porque se você pega o cravo, para quem não conhece cravo, gente, é o avô do piano, digamos assim. Tem o piano forte, que vem depois, e depois é o piano. E o piano tem um martelinho que bate nele. Vocês lembram disso, né? Se você pega um piano vertical, tem várias cordas e um martelinho que bate. Todo mundo já viu isso em algum desenho animado que eu sei. O cravo, ele é diferente. Ele tem um som metálico diferente. Por quê? Porque ele tem uma corda de metal e um pedacinho de metal que faz plim nele. Tanto que não adianta, você pode tocar forte na tecla ou fraco na tecla, que vai sair o mesmo som, porque é o mesmo plim, não tem jeito. Por isso que o nome do piano é piano, porque ele vem de piano forte, ou seja, piano do italiano que é fraco, né? E forte que é forte. Então, na verdade, o nome do piano original, mas eu digo é piano forte, né? E depois fica apenas o piano. É igual o pneumático, ninguém mais fala que vai trocar o pneumático, né? Fala que vai trocar o pneu. A mesma coisa com relação ao piano. E é bonito ver isso, porque o cravo, ao mesmo tempo, ele é muito utilizado com todo o seu contraponto na música, que eram muitas melodias cantadas ao mesmo tempo. Vou tentar falar de uma forma simples. Quando a gente ouve um sertanejo, a gente escuta 2 vozes, né? Uma e o acompanhamento de cima. Quando você ouve uma música coral, geralmente, você ouve umas 4 vozes, no convencional, né? E, às vezes, no período barroco, você tinha muitas e muitas vozes acontecendo ao mesmo tempo, que era o contraponto, a tal ponto que aquilo ficava confuso. E quando você vê a arte barroca, você sente um pouco disso também, sabe? Pesado, com muitos detalhes, aquele claro escuro, né? Você vê que era denso. O barroco era denso, e vem das ideias também, né? Porque o barroco está numa transição ali, porque ele sai de uma Idade Média, de um Renascimento, onde vai para o ápice ali do aspecto de que Deus era tudo, depois o homem vem tudo, e o barroco é o ser humano no meio da encruzilhada, falando assim, que sou eu no meio dessa confusão, meu Deus, sabe? E é aquela coisa intrucada, meio escuro, meio claro, você está descobrindo o que é, enfim. Mas tem muita beleza. E acho que o maior expoente do barroco, obviamente, é Johann Sebastian Bach.
O Johann Sebastian Bach, eu que fui estudar música, a base do meu estudo de contraponto era os corais de Bach. Então, até hoje, a base do nosso estudo musical é Johann Sebastian Bach. E Bach ele fez uma coisa fantástica, porque a afinação do piano, que ele transformou o que ele chama do cravo bem temperado, é dividir a afinação do piano de tal maneira que pudesse fazer os tonzinhos todos iguaizinhos ali, que a gente chama de tom e semitom. Tá, gente? Não quero confundir a cabeça de vocês, mas ele colocou ordem na casa, o Bach, e que possibilitou ouvir o nascimento de um piano, que é um instrumento que tem um som com muito mais possibilidades, porque você pode apertar uma tecla e o som continuar, você pode simplesmente fazer um staccato, que é um pim, não um pim, entendeu? Você pode tocar pianinho, fraquinho, você pode tocar muito forte. Isso mudou totalmente a capacidade interpretativa, até a gente chegar no ponto em que, no romantismo, que é o período após o classicismo, você pode ter uma encarnação de um Chopin, que é o poeta dos sons, né? Que dizia ele, porque ele escreve poesia com a música. Esse lirismo todo que ele faz não seria possível com o som do cravo, mas ele faz com o piano essa coisa fantástica. Então, assim, eu acho que o piano caracteriza isso porque ele dá uma limpada no som, ele traz esse algo mais leve, sabe? Que, obviamente, depois nas mãos de um Tchaikovsky, de um Brahms, aí vai entrar numa densidade diferente. E também no classicismo, acima de tudo, é a questão da leveza nas formas. Você vai ver que o processo ele fica muito mais elegante, até um estilo que ele chamava, né, de elegante dentro do classicismo. Tira aquela densidade de muitas notas e começa a ter melodias mais simples, acompanhada por arpejos, que a gente chama, né? Então, deu uma limpada no ouvido, digamos assim, o classicismo. Heloísa, é curiosa essa comparação que você faz, porque se a gente pensar, por exemplo, nas artes plásticas, e você olhar uma escultura neoclássica e você olhar uma escultura barroca, você tem exatamente essa sensação, né? A limpeza da neoclássica, né? Em comparação com o excesso de recortes, de formas e detalhes do barroco, né? E isso acaba se dando na música também. Achei bastante curiosa essa observação. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber na bancada virtual do programa Subtexto a escritora, a professora Heloísa Limeira, que acaba de lançar o livro Beethoven Ode à Alegria. Eu convido você que está ouvindo a gente na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 para acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Heloísa, a gente está quase chegando ao final do programa, mas eu queria perguntar para você o que mais que você ouve? Obviamente que você ouve muita música clássica, estuda muita música clássica. Além disso, você ouve MPB, você ouve rock, o que mais que você ouve? Ai, gente, olha, eu sou uma pessoa que tem CD no carro, para você ter uma ideia. O pessoal acha um absurdo, mas eu acho ótimo. Eu tenho CD no carro, com um pacotinho de CD lá no meu porta-luz, para você ter ideia. E se você for colocar o play no meu CD do carro agora, vai estar tocando Queen. Que eu gosto bastante também. Tá? Que também é clássico, né? Que também é clássico, como é que não é? Queen é clássico demais. Eu gosto muito de Elis Regina, eu gosto da Bossa Nova, eu gosto de Tom Jobim, que eu acho maravilhoso. Eu gosto de um bom samba, eu gosto do que é clássico, eu vou te confessar. Eu gosto de um samba bom. Eu fui criada numa família onde meu avô, por parte de pai, tinha Gonzagão quase como uma referência, sabe? Não musical, mas como aquele que canta o sertão, sabe? A dificuldade do sertanejo. Então, eu gosto muito de Gonzagão, eu gosto da parte da nossa música de um quinteto armorial, eu gosto de Amandu Costa, admiro profundamente, que é um violonista fantástico, compositor. Eu fui a um concerto do Yamandu, fiquei tocada profundamente assim, com a capacidade musical dele. E, assim, eu só não tenho muito costume de ouvir música eletrônica, porque eu acho que tem tanto instrumento para eu conhecer, que feito pela mão humana, que eu acho que ainda não entrei nesse mundo. Então, eu quero gastar mais o meu som com aquilo que vem da natureza, digamos assim, sabe? Sem ser mais formatado. Nada contra, mas eu prefiro. Nada, eu gosto de Whitney Houston, eu
gosto demais, acho que é uma referência, assim, maravilhosa. Enfim, é tudo isso daí, né? Eu gosto de tudo. Você trouxe um panorama aí bem eclético, mas de clássicos, de artistas renomados, brasileiros, internacionais, para indicar também junto com o Beethoven, o Chopin, o Brahms, que você falou, o Tchaikovsky, assim por diante. Para a gente finalizar, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, quando eu terminei o livro Beethoven, Ode de Alegria, eu fiquei curiosíssimo para conhecer um pouco mais da história de vida de um outro compositor, seja clássico, seja romântico, seja barroco. Você pensa em continuar escrevendo, de repente pesquisar um pouco mais, se aprofundar em algum outro autor, algum outro musicista para você publicar um segundo livro? E quem quiser comprar o seu livro, Heloísa, como é que te acha? Como é que faz? Onde pode encontrá-lo? Olha, como você sabe, eu tenho como profissão, eu sou professora de oratória, né? Eu trabalho com oratória e comunicação. Então, eu estou no processo de escrita de um livro sobre comunicação, sobre algumas reflexões que eu tenho feito, algumas sacadas que eu tenho feito nessa área. E eu digo que a arte me ajuda a visualizar melhor isso. Então, assim, esse é o meu próximo projeto literário, digamos assim. Mas eu gosto muito, assim, das apreciações que eu costumo fazer pelo Brasil. Eu gosto muito de falar também sobre Vivaldi. E também acho muito válido falar sobre ópera. E aí eu não diria de um compositor específico, apesar de eu ouvir bastante Mozart, Puccini, Verdi e Wagner, que eu gosto bastante. Mas eu acredito que a ópera, no geral, que às vezes eu conheço várias pessoas que acham estranho aquele povo gritando. Só que quando você abre um pouco o olhar e conhece mais profundamente também todo o aparato vocal humano e a refinamento que chega ao ponto de você ter um tenor como um Pavarotti, sabe? Assim, são milhões de anos de evolução de um ser dentro desse planeta Terra para ele chegar nesse nível de fazer uma transformação na sua própria voz e gerar a gente a esse estado de ânimo, sabe, de alma. Então, eu acho que a ópera também é algo que me puxa muito para poder falar sobre isso. Seria Vivaldi Ópera. E se você perguntou onde encontro o livro, tem na Amazon e tem também na editora Hanoi. Se vocês pesquisarem, ó, Hanoi, H-O-N-O-I. Vocês encontram lá e, claro, em uma Nova Acrópole perto de vocês, tem sempre uma livraria que tem o livro Beethoven, o de Alegria. E ao final você não falou isso, mas eu acho importante, né, que a ideia desse livro, como ele nasceu de uma apreciação musical, é você poder levar esse livro, sabe, para um cantinho ali e lendo, tem um QR Code no final que você vai acessando as músicas que estão sendo ditas durante o livro. Então você pode fazer uma apreciação de bolso. Essa é a ideia. Apreciar a música, entender um pouco mais sobre ela, mas escutando e vendo. Então essa é a intenção. Viva as tecnologias, né, Heloísa? Muito obrigado, viu, Luísa? Eu adorei, aprendi bastante contigo, já tinha aprendido bastante com o livro e tenho certeza que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes aprenderam também. Eu fico por aqui, mas como você sabe, sábado que vem, às 3 da tarde, na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, tem mais um programa Subtexto com um entrevistado, uma entrevistada, falando de arte, falando de educação, falando de cultura. Um grande beijo para você. A gente se vê na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.